Me conta uma coisa, o seu intestino tá fora do ritmo e isso vem te incomodando? Nesse vídeo de hoje eu vou te convencer a cuidar do seu intestino. E não vou só te convencer não, vou te mostrar como e vou te citar alimentos que te ajudem. Fica porque você deve ter alimentos destes na geladeira e não deve estar usando. E vai começar a usar a partir de hoje, hein? Eu sou Carol, sou nutricionista e chefe de cozinha e ensino a você ter uma alimentação saudável, prazerosa, prática e sem restrições. Então já sabe, fica no nosso canal, que esse canal é nosso, é meu, é seu, é de todo mundo que comenta, compartilha, curte. Não esquece de ativar o sininho, já curte esse vídeo, já manda para um amigo que está precisando mudar o intestino, que está precisando mudar a alimentação, que com certeza, se ele ficar no nosso canal, tem muito vídeo e muita ajuda para você, para ele, para todo mundo, para toda a família, enfim. Acho que já me delonguei. Cerca de 300 metros quadrados, com mais de 100 trilhões de bactérias, de 1.200 espécies diferentes. Prazer, esse é o seu intestino. Sim, nesse atual momento você é mais bactéria do que você mesmo. Pode ficar tranquilo disso. Estas bactérias intestinais, elas são mais conhecidas como microbiota intestinal. Esse é um nome relativamente novo, talvez você que está aí já tenha ouvido falar em flora intestinal. Nós não chamamos mais de flora porque esse é um nome desatualizado, né? A gente descobriu que as bactérias são seres vivos que estão lá dentro e elas não podem ser chamadas de flora, que faria alusão da época que elas ainda pertenciam ao reino das plantas. O que essas bactérias fazem por você hoje? Primeiro, ajudam na digestão e absorção da comida que você come, né? Então você vai absorver e vai digerir ela melhor por conta dessas bactérias. Segundo, elas vão ajudar na síntese de algumas vitaminas, principalmente as do complexo B e da vitamina K. E terceiro, e não menos especial, motivo desse vídeo aqui, motivo de eu te convencer a cuidar desse intestino, é que as bactérias vão tornar mais forte o seu sistema imune. Elas vão cuidar também da sua imunidade. Desde o seu nascimento, a sua microbiota vem se formando, seja pelo tipo de parto que sua mãe fez, seja pelo aleitamento materno, seja por qualquer uma das questões, seja a famosa vitamina S de sujeira, né? Lembra das vós que deixavam as crianças, e precisa, tá? Deixar as crianças em contato com o ambiente, colocar uma coisa que não devia na boca, geralmente é uma coisa que fortalece a tua imunidade e vai ajudar ali na formação da sua microbiota. Todo esse tempo você formou uma microbiota que é uma impressão digital, é uma fotografia única de quem é você. Então ela muda de pessoa para pessoa. O desequilíbrio da microbiota é conhecido genericamente como disbiose. A disbiose acontece quando os micro-organismos patogênicos, né, então outras bactérias, fungos e afins, eles começam a se proliferar no seu intestino e a sua microbiota não consegue dar conta deles. Porque isso pode acontecer em qualquer momento e a sua microbiota dar conta. Mas quando eles crescem e sua microbiota não está pronta para combatê-los, pode acontecer a disbiose, que é ter mais bactérias nocivas do que bactérias benéficas dentro do intestino, simplificando bem esse fato. E é claro que isso pode deixar o seu intestino inflamado, pode deixar o seu intestino mais permeável, pode fazer com que você não absorva direito os seus nutrientes. E quais são os principais sintomas da disbiose? O que você vai perceber na sua rotina que te indique que possa ser disbiose? É claro, não vamos desconsiderar que para confirmar um diagnóstico você precisa de auxílio médico. Aqui estamos falando de sintomas abertos para você conseguir identificar e procurar o auxílio médico. Mas você vai sentir cansaço, porque com a disbiose você não vai absorver tantos nutrientes e o seu corpo não vai absorver tanta energia, né? Não vai ter energia o suficiente para continuar as funções diárias. Você vai ver uma redução dos níveis séricos de vitaminas, então se você fez exame de sangue e viu ali uma redução de nível sérico de vitamina, talvez, dependendo da vitamina, possa indicar também a disbiose. Você vai sentir mais fisicamente desconforto intestinal, gases, inchaço, né? Aquele abdômen mais distendido também
pode ter a ver com a desbiose. Outros sintomas também, como o intestino muito preso ou o intestino muito solto. Níveis séricos de exames diferenciados, então colesterol, glicemia alterados podem sim ter a ver com desbiose. Falta de fome ou excesso de fome. Certas alergias e intolerâncias. Assim como aquela pessoa que todo mundo conhece, alguém que está sempre doente. E é para essa pessoa que você tem que enviar esse vídeo, hein? Você olhe. Mas o mais importante é que a gente pense qual é a chave para o bom funcionamento intestinal. Uma das principais é a alimentação. Quando eu falo em bom funcionamento intestinal, eu estou descrevendo o que a gente conhece na literatura como funcionamento intestinal normal, que varia de 1 a 3 vezes diárias, tá? Não se assustem com a quantidade, mas de 1 a 3 vezes diárias, ou para pessoas que têm um pouquinho mais de obstipação, constipação, que isso seja em dias intercalados, tipo um dia sim, um dia não, o intestino tá funcional. É claro que o funcionamento intestinal é muito particular. Cada pessoa vai ter ali os seus hábitos e a forma que o seu intestino funciona melhor. Por isso que eu reforço a importância de, se você se identificou com muitos dos sintomas que eu coloquei aqui, busque um auxílio médico. No geral, claro, uma alimentação balanceada, ela vai conseguir trazer um funcionamento intestinal bom para você. Mas aqui eu quero dar uma destrinchada para descrever alimentos que, se estiverem presentes na sua alimentação, vão auxiliar o seu intestino a funcionar melhor ainda. Segura que a palavra de hoje é pré e probiótico. Você já deve ter ouvido falar e eu vou explicar um pouquinho mais depois que eu listar os alimentos. O primeiro grupo de alimentos que tem que estar dentro da sua alimentação são as frutas. E entre elas tem algumas que podem auxiliar ainda mais o seu funcionamento intestinal. São elas o mamão, o coco, o abacate, o morango, a laranja, a maçã e a pera. São frutas super ricas em fibras e que vão conseguir auxiliar o seu trânsito intestinal. O outro grupo que precisa estar presente na sua alimentação são as hortaliças. Dentre elas eu gosto de destacar as folhas verdes, o brócolis e a beterraba, que são extremamente ricos em fibras e que também vão auxiliar a sua função intestinal. Outro grupo importante de estar dentro da sua alimentação são as frutas secas. Passas, damasco, enfim, qualquer fruta que seja seca, mas não seja glaçada, né? Lembrando que o excesso de açúcar pode vir a ocasionar a desbiose. Então, frutas glaçadas, deixa de lado. Vamos para as frutas sequinhas. Essas frutas vão conter sorbitol, e o sorbitol vai ajudar também na sua função intestinal. Ele tem um certo efeito laxativo, então toma cuidado com o consumo em excesso. O próximo grupo que vai contribuir com fibras e com micronutrientes para a função intestinal são dos cereais integrais. Ali vai entrar aveia, linhaça, chia, qualquer outro alimento que você tenha acesso integral, como pães, bolos, com trigo integral. Isso tudo vai fazer o seu intestino funcionar melhor. E quero colocar junto desse grupo a pipoca, porque a pipoca pode ser um excelente lanche, extremamente bacana, rico em fibras e bom para o funcionamento intestinal. Só vou fazer um parênteses, né, gente? Maneira aquela mão na manteiga, maneira aquela mão no sal, porque daí não adianta nada ficar se entupindo de pipoca, por favor, né? O próximo grupo que é bem bacana de estar dentro da sua alimentação são as oleaginosas. Então, o consumo cotidiano de amendoim, de castanha, de amêndoas, enfim, a oleaginosa que você escolher, também podem beneficiar muito o seu intestino. Por causa dos óleos que a gente tem dentro dela, são gorduras de boa qualidade que vão ajudar na integridade do seu intestino e também por conta da fibra. O próximo alimento talvez seja um alimento surpreendente para estar nessa lista, mas a batata também vai ajudar o seu funcionamento intestinal. Ela conta com amido resistente e isso ajuda muito o trato gastrointestinal. Então, batata de preferência consumida com casca, que deveria ser um bom hábito. Outra coisa que é legal implementar é a banana verde. Se você gosta, farinha de banana verde ou a biomassa de banana verde também vão ser riquíssimas no amido resistente. O próximo grupo
são as leguminosas. E por leguminosas eu estou falando do feijão, da lentilha, da soja, do grão de bico. É importante, e acho que vou fazer um vídeo sobre isso, é muito importante que a gente saiba como utilizar elas da forma correta para elas não causarem mais distensão abdominal ainda. Então tem todo um pré-preparo que é interessante, mas você consumir todos os dias alguma leguminosa também vai ajudar o seu intestino a funcionar melhor. E por último ficam os probióticos. Até agora eu falei dos pré-bióticos, tudo aquilo que é o alimento que pode ajudar a formar mais bactéria dentro do seu intestino. Já os probióticos, eles são alimentos que têm as bactérias. E aí eu vou destacar o iogurte, que todo mundo conhece, e outros alimentos fermentados, como é o caso da kombucha, que tem bastante probiótico dentro dela. Acho que é importante, depois dessa lista de alimentos, que a gente também fale sobre algumas boas ações para o seu intestino. A primeira delas é falar sobre a mastigação, porque uma boa mastigação faz aquele pré-processo para o alimento estar no ponto para o seu intestino conseguir digerir ele e absorver. O segundo ponto é para você que esteja constipado ou que esteja com o intestino solto demais, é que você faça um bom fracionamento das refeições. Comer pelo menos 3 vezes por dia também vai ajudar a estimular esse intestino a funcionar de uma maneira mais normalizada. O próximo ponto, e assim, é muito importante, depois dessa lista de alimentos, é você cuidar da hidratação. O intestino é o maior responsável pela absorção de água. Então é ali que os eletrólitos, a água é absorvida, e se você não estiver bem hidratado, você com certeza não vai ter um intestino funcionando bem. Também entram nessas questões você cuidar e manejar da ansiedade e do estresse. Hoje a gente já sabe que o efeito do estresse a longo prazo pode prejudicar a tua microbiota, e hoje em dia a gente já tem até probióticos voltados para o grupo que passa por estresse. Outra questão também que pode te ajudar num bom funcionamento intestinal são os exercícios físicos. Então, com os exercícios físicos, o teu intestino pode também ser estimulado a ter um peristaltismo, que é o movimento do intestino, um pouquinho melhor e te ajudar na regulação do trato gastrointestinal. E o nosso último ponto, junto com o apelo dessa nutricionista, é sobre o uso de laxantes. Quando a gente faz um uso de laxantes muito frequente, a causa da sua constipação intestinal pode ser ter usado laxante por tanto tempo. Sempre que precisar usar laxantes, recorra a um médico. São eles que precisam prescrever esse medicamento para você. E faço um alerta, porque os laxantes eles vão trazer essa confusão no seu intestino, sejam eles medicamentosos ou naturais. Então, para quem faz uso daqueles chás laxativos em grande quantidade, o seu intestino pode se tornar constipado pela frequência de uso de chás. Lembrando que o laxante ele vai fazer ali com que o seu intestino grosso, né, o cólon, elimine água e parte das fezes que já estavam ali dentro. Ele não vai fazer com que você pare de absorver calorias da comida e ele não é um método de emagrecimento, tá? O laxante não vai fazer esse emagrecimento. O que você vai reparar após o uso de laxante? É que você parece ter perdido um pouco de peso. E esse peso está em decorrência da água. Mas qual que é o mecanismo de rebote do nosso organismo? É acumular essa água. Então, as pessoas que começam a usar laxante com muita frequência, elas vão sentir uma leve perda de peso por desidratação e depois vão começar a aumentar o peso de novo com essa retenção de líquidos também. E claro que quando você perde água, você também perde diversos eletrólitos, então vai impactar e sim, e muito na sua saúde. Se você me ouviu até aqui, você já aprendeu a cuidar direitinho do seu intestino. Me conta aqui embaixo quais foram os pontos importantes para você e não esquece, já curte, compartilhe esse vídeo com alguém que vai precisar dele ou que precisa ouvir essas dicas. Se inscreve no canal e volta, que toda semana tem mais.